Então, nosso papo hoje é para tentar entender uma coisa que vira e mexe, todo mundo se pergunta, sabe? Seja de forma direta ou não. Uhum. A pergunta é, por que Deus nos leva para o deserto? A gente ouve isso e, logo pensa em solidão, em silêncio, em perda, talvez. Isso, em estar perdida ou esperando por algo que nunca chega, é uma imagem que dá um certo calafrio, né? Exatamente. A associação imediata é com ausência, com vácuo, mas o material que a gente tem em mãos, ele vira essa ideia de cabeça para baixo. Como assim? A proposta aqui é que o deserto não é um lugar de abandono, mas sim uma escola, um ambiente de aprendizado intencional, Uma escola? quase como uma sala de aula a céu aberto, projetada por Deus. Gosto dessa imagem. Tira um pouco o peso do castigo e coloca uma lente de propósito. Então é isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar fundo nessa reflexão, usando como base principal o livro de Deuteronômio, capítulo 8, Certo. para entender qual é a lógica divina por trás desses períodos que parecem tão áridos na nossa vida. Vamos explorar a riqueza do hebraico, os objetivos desse processo e, o mais importante, como transformar essas provações em crescimento. É uma jornada para ressignificar o que a gente chama de deserto. E o ponto de partida é surpreendente. Está na própria linguagem. Ok. Então, se o deserto é uma escola, qual seria a primeira matéria? A primeira matéria seria linguagem e significado. Acontece que, no hebraico, tem uma conexão etimológica incrível. Ah, é? A palavra para deserto é midbar, e a palavra para fala, ou palavra, é dabar. As raízes são praticamente as mesmas. Nossa, peraí. Deixa eu ver se entendi. Quer dizer que a palavra para deserto e a palavra para palavra são quase a mesma coisa? Isso. Isso muda completamente a imagem que eu tinha. É um paradoxo. O lugar que a gente associa ao silêncio total é, na verdade, o lugar da fala. Exatamente esse o ponto. A fonte sugere que Deus nos leva ao midbar, o lugar do aparente vazio, para poder nos falar a sua dabar, a sua palavra, sem as distrações do dia a dia. Claro. É como se ele precisasse limpar o ambiente de todos os outros ruídos para que a voz dele se tornasse a única coisa audível. Faz muito sentido. No barulho da rotina, é difícil ouvir qualquer coisa com clareza. E essa ideia se conecta com o livro de Deuteronômio, certo? Diretamente. O nome do livro de Deuteronômio em hebraico é Devarim. Que significa palavras, exato. O livro inteiro é um grande discurso de Moisés para a nova geração, sabe? Aqueles que nasceram no deserto. E a instrução que ele mais repete é: e te lembrarás. O deserto foi o cenário onde essas palavras foram forjadas na identidade deles. E lembrar aqui não é só ter uma memória afetiva, uma nostalgia. De forma alguma. Tipo, lembra quando a gente atravessou o deserto? Pelo que entendi do material, tem um peso muito maior. Um peso imenso. A palavra hebraica para lembrar, zakar, não é um ato passivo. É um ato de trazer o passado para o presente com um propósito. Lembrar para obedecer. Isso, lembrar para ser fiel à aliança. É uma memória ativa que gera uma ação hoje. Por isso, a fonte destaca que lembrar na Bíblia é uma graça que nos previne de cair. Enquanto o esquecimento é o começo da rebeldia. Perfeito. O tempo todo. Então, o deserto serviu como um grande workshop de memória ativa para essa nova geração, que não viu os milagres do Egito com os próprios olhos. Exatamente. Era para que eles entendessem o porquê do caminho, não apenas o caminho em si. E isso já nos leva para a segunda matéria dessa escola, a pedagogia de Deus. Qual é o método de ensino dele? E aqui a coisa fica intensa, porque o próprio texto de Deuteronômio 8, verso 2, escancara o motivo, para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. Quando a gente lê humilhar e provar, a primeira reação não é muito positiva, né? Soa pesado. Soa mesmo. Quase agressivo. Mas, de novo, a gente precisa olhar o sentido original. A fonte explica que humilhar no hebraico anarra não tem a ver com sadismo divino. Não é para nos fazer sentir rebaixados. Não, o sentido é quebrar a autossuficiência.
É esvaziar o nosso orgulho, aquela confiança de que a gente resolve tudo sozinho. Certo, então não é uma humilhação que destrói a autoestima, mas uma que destrói a arrogância. E quanto a provar, isso também soa como um teste de passa ou não passa. É uma ótima pergunta. A palavra hebraica aqui, nassá, tem a ver com o processo de um ourives. Quando um ourives testa o ouro, ele não faz isso para ver se o ouro vai falhar. Ele coloca no fogo. Isso, ele coloca o metal no fogo para queimar as impurezas e revelar a pureza que já está lá. O teste não é para Deus, ele já sabe que está no nosso coração. O teste é pra gente. É para o nosso benefício, para que nós possamos enxergar o que de fato nos motiva. Que a gente veja se o nosso amor por ele é condicional. Se amamos a Deus pelo que ele é ou só pelas bênçãos. Pelo conforto. Exatamente. E o método que Deus usou no deserto foi explícito. Primeiro a fome, depois a provisão do maná, para ensinar dependência diária. Isso. Eles não podiam estocar, tinham que confiar que no dia seguinte haveria mais. Era um exercício diário de confiança contra a ansiedade. No Novo Testamento, essa mesma ideia é chamada de paideia, Que a gente traduz como disciplina. mas que carrega o sentido da educação, da formação de caráter que um pai amoroso dá a um filho. Entendi teologia por trás, mas fico pensando como isso se parece no dia a dia de alguém que está passando por isso agora. Como essa pedagogia divina nos ajuda a sair de ciclos repetitivos. Porque às vezes parece que a gente anda e não sai do lugar. Essa é a transição perfeita para o próximo ponto, que é sobre quebrar esses círculos viciosos. O material faz uma distinção importante entre movimento e direção. Tem muita gente se movendo, mas sem ir a lugar nenhum. Exato. Vivendo em círculos, repetindo os mesmos padrões, É aquela sensação de novo essa situação na minha vida. essa mesma. E a palavra-chave aqui, mais uma vez do hebraico, é derer. Ela é traduzida como caminho, mas significa muito mais do que a estrada. Derer é o seu modo de vida. Suas escolhas, sua mentalidade. Isso. O deserto, segundo a fonte, é o lugar onde Deus quebra a nossa bússola interna defeituosa para nos dar a direção correta. E a resposta bíblica para sair dos círculos é entregar o nosso derer a Ele. E isso me faz pensar na outra metáfora poderosa que a fonte usa, a de tirar o Egito de dentro de nós. Ah, sim. Os israelitas saíram do Egito em poucos dias, mas levaram 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. A mentalidade da escravidão, a murmuração, tudo continuava lá. É uma imagem fortíssima. É totalmente possível sair do mundo, de uma situação ruim, sem que o mundo saia de dentro da gente. A geografia muda, mas a mentalidade. Permanece. E é aí que o deserto atua como uma sala de operação de Deus. Uma sala de operação. Quer dizer que o processo é cirúrgico? Precisamente. E a palavra de Deus funciona como um bisturi, que, como dizem Hebreus, vai fundo para expor as reais intenções do coração. É uma batalha interna pelo trono da nossa vida. Quem realmente governa as nossas decisões. Exato. O medo, o controle. O objetivo final dessa cirurgia é implantar a cultura do reino de Deus dentro de nós. E o que seria essa cultura do reino? É o que o apóstolo Paulo descreve como Cristo ser formado em vós. A palavra grega aqui é morphou. Não é sobre colocar uma máscara de cristão por fora. Não. É sobre a essência de Cristo ganhar forma, morfé, dentro de nós. Nossas reações, nossos valores, nossa visão de mundo. Tudo começa a ser moldado pelo caráter dele. Beleza, tudo isso é muito profundo, mas se alguém está ouvindo a gente agora, no meio de um deserto pessoal, um desemprego, uma crise, o que essa pessoa pode fazer na prática? A análise dá algum direcionamento? Sim, e essa é uma das partes mais úteis. A fonte destila 5 ações práticas para ajudar a transformar o deserto de um lugar de sobrevivência para um caminho de amadurecimento. Ótimo, vamos a elas. Qual é a primeira? A primeira é: quando faltar o pão da provisão, seja material ou emocional, agarre-se à palavra. É a lição do maná. Jesus no deserto citou o Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma troca de prioridades. E a segunda? Quando a situação doer,
Se esforçar para interpretá-la como disciplina de um pai e não como rejeição de um juiz. Isso é difícil, eu sei. Muito. Mas a mudança de perspectiva é a chave. Não é Deus me abandonou. É Deus está me moldando. Essa mudança de interpretação é poderosa. Terceira ação. Ao perceber que está andando em círculos, entregue o seu caminho, o seu Derek, de forma concreta. Isso significa identificar os gatilhos que te levam a repetir os erros e cortar o mal pela raiz. Ajustar a rotina, mudar um hábito. Exato. É uma entrega que exige ação prática. Ou seja, não adianta pedir a Deus para mudar o caminho se a gente continua colocando o pé na mesma trilha de sempre. Certo? E a quarta? Na solidão, criar o hábito de registrar as evidências diárias do cuidado de Deus. Chame isso de diário do maná. Pode ser algo pequeno, sabe? Uma conversa que animou, uma solução inesperada. Isso treina os nossos olhos a ver a provisão de Deus no pouco, para que a gente possa confiar nele pro muito. Gostei disso. O diário do maná. É um exercício de gratidão ativa. E a quinta e última? A quinta, que a fonte descreve como muito impactante, é: quando se sentir amassado pela vida, aceite a missão do trigo. Lembrar que Deus nos consola para que a gente possa consolar outros. As nossas feridas, Uma vez curadas, elas se tornam a nossa maior ferramenta de ministério. Sua experiência no deserto te qualifica para ajudar outros a atravessarem o deles. Aceitar a missão do trigo, uau, isso transforma a dor em propósito de uma forma muito concreta. Essas 5 práticas, então, não são uma fórmula mágica para sair do deserto mais rápido? de forma alguma, elas não removem a aridez do cenário. Elas nos transformam dentro do cenário, que é o objetivo principal. Ok, então, para a gente amarrar tudo, nossa análise mostrou que a imagem bíblica do deserto está longe de ser um lugar de abandono ou castigo. Na verdade, é uma sala de aula intencional. Isso. É um espaço para lembrar ativamente quem Deus é. O lugar onde nossa autossuficiência é quebrada para dar lugar à dependência nele. Onde somos provados não para sermos reprovados, mas para que nosso caráter seja purificado. E é o processo que Deus usa para quebrar nossos ciclos viciosos, para finalmente tirar a mentalidade de escravidão e nos realinhar com a cultura do seu reino, onde Cristo, de fato, é formado dentro de nós. Exatamente. E é importante lembrar que a orientação de Deus num deserto raramente é um mapa completo. É, como diz o Salmo, uma lâmpada para os nossos pés. Luz suficiente para o próximo passo. Isso, mesmo sem ver o destino final, é um convite à confiança passo a passo. E para terminar, a fonte nos deixa com uma última imagem que eu achei espetacular. O deserto como a padaria de Deus. Ah, essa é ótima. Para que o trigo se transforme em pão, ele precisa ser colhido, moído, amassado e, por fim, levado ao fogo alto. Nenhuma dessas etapas é agradável para o trigo. E isso levanta uma questão final para a gente refletir. Se a gente aceita essa metáfora, talvez a provação que estamos passando não seja para nos destruir, mas para nos transformar em algo que pode sustentar outros. Será que o propósito de Deus ao nos amassar e nos levar ao fogo não é, em última análise, nos preparar para nos tornarmos alimento na vida de alguém? No fim das contas, a fonte nos lembra que o caminho no deserto não é só uma rota a ser seguida, mas uma pessoa, Cristo, em cujas pegadas a gente amadurece.